Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este vídeo. Hoje vamos falar do Past Continuous, seguindo a nossa série de curso de inglês pelo YouTube, tá? Se você não assistiu os outros vídeos, vai lá ver. E se este é o seu foco de hoje, continuar aí no Past Continuous, então vem comigo. Bora começar sem enrolação. Primeira parte da aula eu sempre coloco para vocês a estrutura, tá? Isso precisa ser gravado, precisa ser memorizado. O que precisa ser memorizado, Ju? Isso aqui, ó. Essas formas, por exemplo, lembra da nossa aula de was, were? Então, ele vai aparecer aqui agora nessa estrutura, porém, ele não vai ser o protagonista, ele não vai ser o verbo principal, ele vai ser o auxiliar. Ele vai acompanhar quem? O verbo da frente. Que aqui no exemplo é o playing, mas aqui a gente pode trocar por qualquer outra ação. Se eu falar eu estava fazendo a lição de casa, eu digo I was doing. Eu estava almoçando, I was having lunch. Você percebe que o was ele é fixo aqui com o I. O you é fixo com o were. É isso que você tem que gravar. E aqui você tem que gravar que depois vem um verbo, uma ação, né, no ing, como eu acabei de dar os exemplos. Então, quando eu falo nós estávamos jogando, né, we were playing, ou nós estávamos brincando, né, we were playing. Beleza? Gravar essa forma afirmativa, gravar a forma negativa, que aí o que vai mudar? Was vira wasn't, were vira weren't, ok? Mas continua, né, a mesma, digamos, são as mesmas palavras daqui, da mesma ordem, porém a negativa. Então o que é esse wasn't? É a abreviação de was not, não estava. E o weren't é a mesma coisa, a abreviação de were not, que era o não estavam. Então você vai gravar da mesma forma. Como que fica a pronúncia? Olha só. Vou pegar aqui o ele não estava brincando ou jogando. He wasn't playing. He wasn't playing. Primeiro que eu pronuncio aqui como wasn't. Às vezes eu posso colocar um T, wasn't. Mas é muito comum na fala a gente tirar esse T daí, ó. Wasn't playing. Na pronúncia, tá? Wasn't playing. Ela não estava jogando. She wasn't playing. Nós não estávamos. Como que fica, ó? We weren't playing. We weren't playing. Beleza? Mesma coisa. Eu posso tirar o T, weren't, ou falar com o T, weren't. Só que é muito comum na fala eles, tipo, tirarem alguns sons, colocarem outros sons. É muito comum isso, é a fluidez, né? É o que a gente chama de connected speech. É o discurso conectado. Quando a gente fala ali na hora. Então vocês preparem os ouvidos de vocês para muitas vezes não ouvir o T desse wasn't e weren't. Isso pode acontecer, tá? Então você vai falar tipo, we weren't playing, they weren't playing, e assim vai. Vai pronunciando aí junto comigo para você pegar bem a pronúncia, tá? Pausa o vídeo se for necessário. Agora vamos vir para as perguntas. Bom, você já aprendeu aqui em cima a afirmar, a negar e agora perguntar, né? Vamos por, você estava brincando lá fora? Eu vou dizer como? Were you playing outside? Were you playing outside? Entendeu? Então você só lembra que as perguntas são a forma invertida das afirmações, tá? Enquanto aqui você afirma you were, você estava, aqui eu pergunto, e aí eu tenho que inverter. Were you, né? Ou eles estavam brincando? Were they playing? Ela estava brincando? Was she playing? Beleza? E aqui são as respostas curtas, né? Yes, I was, no, I wasn't. Que é basicamente o início desses dois quadros, só que sem o verbo do ing, porque aqui se constitui uma resposta curta. Então, nas respostas curtas, vocês param a frase no be. Então, aqui na afirmação, você vai parar a frase no was ou no were. Na negação, no wasn't ou no weren't. Depende da pessoa que você usar aqui atrás. Isso, de novo, tem que ser memorizado, tá bom? Essas tabelas aqui. Por quê? Porque aí você vai começar a aplicar na hora de você precisar, no quando usar. Aqui eu vou colocar para vocês 3 situações que a gente usa essa estrutura. Quais são elas? Quando que a gente tem que usar ela? Quando nós temos ações em progresso no passado. Em progresso eu quero me referir a acontecendo, né? Elas estavam acontecendo. Então, descreve o que estava acontecendo em um momento específico, né? Quando eu falo que ela estava lendo um livro às 9 da noite, ou eles estavam dançando quando eu cheguei. Essas ações em negrito eram o que estava rolando lá
no momento específico ou quando aconteceu uma outra coisa, né? No caso da segunda frase, quando eu cheguei. Tá? A segunda situação. Duas ações ao mesmo tempo. Elas estavam ocorrendo ao mesmo tempo. E no passado. Então, lembra que é past continuous, estamos falando do passado. Ó, quando eu falo assim, eu estava cozinhando enquanto ele estava limpando. Então, duas coisas que estavam acontecendo em paralelo, juntas assim. Outro caso, eles estavam estudando e ouvindo música. De novo, né? Esqueci até de pôr em negrito aqui, mas entra também na ideia, porque agora eles estavam fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Fechou? Letra C. Aqui a gente tem um caso de interrupção com when ou while. É uma ação em progresso, né? Ou seja, acontecendo quando ela é interrompida por uma outra. Mas olha só, por que eu coloquei when ou while? Porque essas palavras vão auxiliar a gente a dar a ideia, né? Olha só, quando eu falo assim, ó, eu estava andando até em casa quando começou a chover. Então você percebe que eu estava fazendo uma coisa quando eu fui interrompida, né? Quando outra coisa interrompeu esse acontecimento aqui. E aí, olha só, é a hora que a gente mistura duas estruturas. Quais são elas? A que a gente está vendo, past continuous, com past simple. Olha só o formato lá do ED, lembra? Das últimas aulas. Ou quando o verbo é irregular, a gente coloca lá a segunda coluna do verbo irregular, que é o past continuous. Lembra desse verbo rang, da lista de irregulares? Ele vai estar assim lá na lista, né? Ó. Ring, rang, rung. Basicamente é tocar, quando você fala de telefone, né? Soar, né? Tocar, soar, aqui é o passado, tocou, soou, e aqui é como se fosse um outro passado, que é o soado, tocado, ele tinha tocado, tinha soado no celular. Soado, que estranho falar assim, né? Mas é tipo de ouvir um barulho. Então, olha só, vocês vão misturar, tá vendo? E aí essas palavras, when e while, elas vão auxiliar a gente a dar essa ideia. Então na primeira, ela significa eu estava andando para casa quando começou a chover. E na segunda, enquanto nós estávamos conversando, o telefone tocou. Olha só. De novo, past continuous e a ação que interrompe foi no simple past. Tá? Então esse é outro uso para demonstrar que uma coisa estava acontecendo quando outra interrompeu. Ok? A gente usa muito essa estrutura do past continuous, galera, para contar história. Né? Justamente, eu deixei um exercício aqui embaixo que é contação de história. Vocês basicamente vão ter que completar com o formato dessa estrutura para vocês formarem a história. Vocês vão ver, tá bem legal. Aí eu queria mostrar também essas duas palavras-chave que aparecem bastante com essa estrutura, né? Como eu falei. Sendo o when, o quando, e o while, o enquanto. E aí eu coloquei aqui que geralmente a gente usa o when com o simple past, com aquela ação que interrompe, né? Ó. When it started. Aqui na de baixo eu construí a frase um pouco diferente. Então eu comecei com o while. E aí a gente usa o while com qual estrutura? Com essa, past continuous, essa daqui. Enquanto nós estávamos falando, né, o telefone tocou. Isso não é uma regra, tá? É geralmente, mas para ajudar vocês a gravarem aí. Deixei mais dois exemplos aqui, ó. Ele estava dormindo quando eu bati na porta, né? É o caso aqui que a gente viu. E enquanto eu estava dirigindo, ela estava cantando. Beleza? Basicamente, é isso que eu tenho para dizer da estrutura. Porém, aqui eu vou reforçar com vocês uma coisa que eu coloquei na última aula, que era present continuous. Porque nas duas formas a gente tem a presença dos verbos ing. E na hora que você escreve, tem algumas regras que a gente precisa lembrar, tá? Com verbos comuns, a gente acrescenta o ing, normal. Por exemplo, jogar, jogando. A gente não muda, né? Primeiro, a raiz do verbo. A raiz do verbo é essa. Não muda. A segunda a gente já muda, ó. Verbos que terminam em e, a gente tira o e e coloca o ing. Então vamos pôr o verbo write, escrever. Olha como se escreve escrevendo, writing, mas se escreve assim. Tira o e, põe ing. Beleza? A terceira, terminou com o ie, você tira ele, coloca o y e acrescenta ing.
Esse é um caso mais específico, tá? Então vamos pôr a palavra die, morrer. Morrendo fica assim, dying. Então, basicamente você tira o IE, põe o Y e aí acrescenta o ING. Último caso, o verbo terminou em CVC. Lembra do CVC? Consoante, vogal, consoante. Então, o que você faz? Dobra a última consoante e aí acrescenta o ING. Então você tem um caso, por exemplo, da palavra run, que é R-U-N, consoante, vogal, consoante. Você dobra a última, fica 2 N's, e acrescenta o ING. Pronuncia-se running, running, tá bom? Gente, basicamente essa foi a aula muito rápida, né? Porque não tem muito segredo, essa estrutura é bem simples, você só tem que agora praticar para reforçar e lembrar lá a tabela lá do início, pôr em prática. Então, pratiquem aqui no primeiro exercício, vocês só vão colocar a estrutura do past continuous. Então, vocês vão colocar os verbos que estão em parênteses, né, aplicados aqui na frase, naquele formato. Eu vou fazer a primeira para vocês verem, ó. A ideia aqui é falar, ela estava cozinhando o jantar quando eu cheguei. Então, o she vai combinar com qual formato do be? Was ou were? Se você falou was, está certo. Então é she was. Ah, como que eu sei? Tabela lá em cima. Primeira coisa que eu falei nessa aula, né? Grava isso daí. She was. Aí o cook, ele é um verbo comum, né? Ele não segue essas 3 regras, nenhuma dessas 3 regras de baixo. Então, ele aplica-se à ideia geral. Acrescento o ING. Então, eu vou dizer she was cooking dinner when I arrived. Pronto. E aí eu vou aplicar a mesma ideia nas outras. No exercício 2, a historinha que eu falei pra vocês, ó. Eu coloquei uma história, vocês vão fazer a mesma coisa do exercício 1, tá? Completando aqui de acordo com a pessoa. Tá bem legal essa história. Depois vocês pesquisam para vocês entenderem a história, não é só completar. Entende o que tá falando, vocês vão aprender muito verbo aqui, ó. Walk, run, look, bark, etc. E as respostas já estão aqui embaixo para vocês checarem logo depois que vocês terminarem, tá? O que eu aconselho, só para encerrar o vídeo? Ah, eu errei, vamos supor, na parte de combinar a pessoa, o pronome com o formato do be. Vamos supor que eu escrevi I were, e na verdade era I was. Então pratica a tabela, reforça a sua memorização lá dos formatos da tabela. Ah, eu errei a forma de escrever o run do ING. Eu esqueci que aqui era o caso do CVC, que eu tinha que dobrar o N, não dobrei o N. Então, reforça a escrita de verbos no ING. Então, não fica só por isso mesmo, tá? Ah, eu errei, infelizmente errei. Não, pega os erros e trabalha em cima deles, até que se transformem em acertos. É assim que você vai ficar fluente, não é deixar pra lá, entendeu? Ah, eu acertei tudo, mas eu não entendi nada do que eu escrevi. Então, o que você tem que fazer? Joga isso no tradutor, para você entender o que está sendo falado. Pra você gravar e aprender palavras novas. Tá? Não fica só por isso mesmo. Pega e trabalha os seus erros de forma que você aprenda com eles. É assim que você aprende com os erros. Ah, eu acertei tudo, entendi tudo. Ótimo, então no dia seguinte você vem aqui e reforça isso. Você vai só reforçar os seus erros. Você vai reforçar os seus acertos. Você vai revisar o que você fez, você vai ler de novo, você vai traduzir, tá? É assim que você vai aprendendo, é assim que você vai deixando as palavras na ponta da língua para saber trazer as suas ideias em inglês de forma inteligível, de forma que te entendam, ok? Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse PDF na descrição do vídeo. Então clica aqui embaixo no Drive para você ir lá e baixar esse PDF. Faça. Qualquer dúvida, comenta aqui no vídeo que eu vou te responder. Tá bom? Compartilha também com o pessoal que você está aprendendo inglês aí. E é isso por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.